Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente para mais um estudo da Bíblia, através aqui da guia de estudos da lição da Escola Sabatina. E nós chegamos ao nosso 7º episódio desse trimestre, dessa última temporada, 4ª temporada de 2025, falando sobre Josué, as histórias aqui de conquista da Terra Prometida, como é que as promessas de Deus elas vão sendo cumpridas conforme o povo, agora a segunda geração que sai do Egito, começa agora a tomar conta ou tomar posse ali das bênçãos e das promessas de Deus, mas também no meio disso tudo tem alguns percalços muito por causa daquele velho problema do ser humano de não confiar em Deus, mas ao mesmo tempo a gente vê também a tentativa, ou às vezes bem sucedida, às vezes, né, de novo, com alguns tropeços, mas a tentativa de Josué de conduzir essa nova etapa agora do povo através da guia da lei de Moisés, da lei de Deus, da vontade de Deus. Então você vê um líder aqui tentando ali conduzir o povo de acordo com aquilo que foi estabelecido desde que Deus chamou o povo ali até o Sinai, deu toda a sua vontade e tudo mais. Então a gente vê ali, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a liderança muitas vezes é isso, e nós somos seres humanos falhos. Josué também era um ser humano, e a gente vai tentar ver aqui algumas dessas características mais uma vez e tentar traçar algumas questões relevantes, né, pertinentes para a nossa vida também. Então, a gente vai falar hoje sobre o louvor no meio da guerra ou no meio do conflito, como é que compensa você sempre estar confiando em Deus, acreditar que é Deus que está conduzindo tudo, tá certo? Então, lição de número 7, a gente vai falar sobre hoje os capítulos 8, 5 de Josué, a gente vai dar um pulinho em alguns outros textos também, mas basicamente assim, a gente vai sair levemente um pouco dessa sequência aqui cronológica do livro, né, conforme a lição vai propor, mas vamos ver como é que a gente consegue costurar isso também dentro da própria cronologia da história. Para me ajudar a desemaranhar um pouco essa confusão cronológica, Josué, Juiz e Ruth. Leonide, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Um privilégio. Eu tenho uma dúvida já. Se louvor tem a ver com obediência, é isso? Louvor é obediência? Obediência é um tipo de louvor? Eu acho, por que você louvaria alguém que você desobedece? Não, então ou que você não quer obedecer, né? Se a obediência é um louvor, em Josué matar também é a forma de louvar. Então tudo é louvor. Se a gente tá aqui para desemaranhar, também pode emaranhar um pouco mais, né? Mas vamos tentar descrever e discorrer sobre esse texto de Josué. Lançar luz. Ou não. Ou não. Ou sobre deixar esse texto. Enfim, vamos ver o que dá para fazer aqui. Fato é que você ajuda a desemaranhar. Como é que é? Tá certo, desemaranhar. Desemaranhar. É isso aí que você entendeu. O algoritmo do YouTube. Olha só. Você ajuda a gente a desconfundir e lançar luz sobre esse canal. Como? Deixando o seu like no vídeo. Porque ao deixar o seu like no vídeo, aqui ó, que baixa, é de graça, você não paga nada, não vai te atrapalhar em nada, mas ao clicar no joinha do vídeo, o YouTube vai entender que tem gente gostando do conteúdo e vai recomendar na timeline, no aplicativo, para outras pessoas também poderem acompanhar o estudo da lição, o estudo da Bíblia aqui junto com a gente, tá certo? E então, caso não goste, pode dar dislike também. Pode dar dislike também, ajuda do mesmo jeito. Ajuda igual, vai mandar igual o vídeo. Mas de preferência o like. Isso, o importante é você reagir ao vídeo, porque aí mostra o seu interesse ou desinteresse para o YouTube, né? E deixando também, claro, o seu comentário, também é um jeito de fazer o vídeo ganhar engajamento na rede social que é o YouTube, então dessa forma você ajuda a gente. E se você não é inscrito ainda no canal... Isso é primeiro, é um pecado, não é uma heresia. Não pode, você já clica aqui em se inscrever, aí você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal também. E 2026 promete, vai ter coisa nova, coisa bacana vindo aí também. Nem eu tô sabendo. Inclusive no próprio estudo da lição a gente vai ter uns temas bem interessantes vindo aí também e tal. Então não fique de fora dessa comunidade de estudo da Bíblia, assim você aprende cada vez mais, a gente também se motiva a continuar, nós aprendendo e passando o que a gente aprende, né? Perfeito. Porque a gente não ensina, a gente só passa pra frente o que a gente aprendeu. Perfeito, né? É isso aí. Então é basicamente isso que significa essa ideia de uma comunidade que estuda a palavra de Deus. Mas vamos lá, a gente tá numa sequência aqui do texto, e a gente vai assim, só pegar, digamos assim, a organização da lição e só dar uma reorganizada de acordo com os nossos propósitos, né? Isso é interessante, né? Porque, não sei se você em casa está percebendo, o estudo não está sendo tanto sobre Josué,
mas o Josué tem sido a desculpa para temas, né? Sim. Então é um estudo temático tendo em base Josué. Olha que curioso. E qual que é a questão disso? A sequência do texto, ela não é muitas vezes respeitada. Exato. Então, por exemplo, eu vou falar agora de louvor, mas a sequência do texto é louvor? Não. Então eu vou precisar ir num capítulo tal, pular para o outro capítulo, depois voltar para outro capítulo. Então você escolhe um tema e você começa a selecionar coisas que você acha que tem a ver com o tema que você está propondo. Às vezes vai ter sucesso, às vezes nem tanto. Isso é interessante, né? Porque talvez não parou-se para pensar por que o autor do texto organizou o texto dessa forma. Por que não organizou como louvor? Por que ele organizou uma guerra, depois uma celebração? Qual era a ideia do autor? Ou do texto, né? Não sei se falar do autor aqui, ou do próprio texto. Qual que é a ideia do texto ao ser construído dessa forma, né? Então, acho que é um movimento bem, talvez, interessante, tanto quanto, pelo menos, a gente pensar por que o texto bíblico foi construído dessa forma, tentar analisá-lo dessa forma. Claro que a gente vai usar aqui um pouco do que o autor fez, que a gente está indo na dele também. A gente também não pode chutar a lição de lado completamente, porque senão confunde até a galera que está estudando, que está acostumada ali a seguir o guia do estudo, né, tudo mais, mas também seguir um pouco o texto bíblico ajuda a gente a deixar as coisas um pouco mais claro, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, falando na sequência cronológica, a lição, na verdade, ela vai começar com o capítulo 5, só que a gente já meio que já tá bem lá na frente. Já passou a gente terminou a lição passada, né, a lição anterior, na metade do capítulo 8. Não, a gente já falou do capítulo 9 já, da parada do sol e tal. Na verdade, isso na lição anterior ainda. Na lição 2. A gente falou do capítulo 9 na lição 2. Então você vê assim, vai e volta. Mas assim, dentro do que a gente tá tentando ir na sequência, a lição anterior, que a gente falou de Acã. E de Ai. Exato. E o Ai, né, a conquista frustrada de Ai vai acontecer no 7. Isso. E a conquista boa, assim, que deu certo, agora bem sucedida, vai até metade do capítulo 8. Então a gente terminou a lição no verso 29 do capítulo 8, com Ai sendo conquistado, o rei lá enforcado, tá, não sei o que lá, e agora, beleza. Aí o que acontece? Ok, a gente foi lá e conquistou Jericó, excelente, confiamos em Deus. Aí, pecado de Acã, aquela bagunça, o povo não confia em Deus, assim, não confia consulta, né? Não consulta. Exato. Então, mas se você não consulta é porque também você não tá nem com a opinião dele, né? Isso é legal, porque a gente já falou não confiar em Deus é legal. Não, legal que eu vou falar. Tá. Isso é legal. Não, só pra deixar 2 pontos. Pra desembaralhar aqui. Isso, desemaranhar. É interessante, acho que é a melhor palavra, interessante que o pessoal quando vai pra Ai, nem consulta Deus, né? Eles mandam espias, como fizeram lá com Jericó, só que com Jericó aparece lá, ó, que a gente conversou, o anjo do Senhor lá, com Josué, príncipe do exército do Senhor e tudo mais, e passa o plano. Já em Ai, o pessoal monta o plano. Se eles tivessem consultado a Deus, Deus falaria para eles, nem vão, filhos, fiquem paradinhos porque tem um casca de ferida aí no meio de vocês, tem um sem vergonha que roubou coisas. Então já vê que o pessoal, eles dão umas enjambradas às vezes no plano, né? As coisas não funcionam muito bem, né? E depois de Ai, que eles vão lá e Deus passa de novo o plano para eles, logo em seguida vem o capítulo 9, onde eles são engambelados, essa palavra engambelados, ludibriados, enganados pelos gibeonitas. E de novo, se tivessem consultado a Deus, não teria problema com os gibeonitas. Então você vê que assim, eles fazem o que é certo, aí fazem o que é errado de novo, aí consertam fazendo o que é certo, aí tropeçam outra vez. A gente poderia chamar eles de, sei lá, humanidade. É isso, ser humano normal. É a nossa vida, né? É muito resumo da nossa vida. A gente confia em Deus. Resumimos a segunda-feira. Até não confiar mais. Não, porque é assim, sábado vou na igreja, bonitinho. Isso, óbvio. Renovo minhas esperanças, minha obediência a Deus, ouço a palavra dele, tal. Domingo dou uma descansada, não faço nada muito útil. Como eu não faço nada, aí eu não peco. Aí segunda-feira o que eu faço? Eu faço o que eu tenho que fazer, mas muitas vezes eu nem pergunto pra ele, né? Porque aí você vai pro trabalho e já tem o ódio no coração, né? Tem que trabalhar e tal, então já tá pecando. Aí a gente briga com o chefe, aí você não pergunta pra Deus assim, Deus, como é que eu tenho que resolver essa situação com o chefe? Não. Enfim, a vida ela é muito complexa e por causa disso, às vezes, muitas vezes a gente esquece de orar, esquece de orar, de confiar em Deus, e muitas vezes é assim, né, Leonid? Não, mas eu só pergunto pra Deus, ou peço, ou consulto de Deus, pras coisas que eu não domino. Claro. O meu trabalho, eu manjo do meu trabalho, eu sou muito bom, então pra que eu vou incomodar Deus, ou perguntar pra Deus o que eu devo fazer em uma coisa que eu já domino? Então, assim, só que aí é que tá o problema, né? Porque é você achar que tem alguma área da sua vida que não é Deus que está no comando. É você achar que domina alguma coisa, né? Esse é o problema. Não domina nada, filhão. Fora isso, né? Então, assim, é aí que mora o problema. É você... Não,
Jericó, beleza, era complicado. Uhum. Agora, Ai. Aí a gente resolve, aí deu no que deu, né? E aí Deus vai corrigir a situação, o povo vai se humilhar aqui diante de Deus, vai pedir perdão. Tem o que a gente discutiu lá sobre o julgamento de Acã, né? Sim. O sorteio de Acã, né? Sorteio, aquela questão toda. O bingo. E aí a gente chega na metade do capítulo 8 com, de fato, a conquista de Ai, e aí, né, tudo certo ali e tal. E aí o verso 30 do capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, entrando agora já na lição dessa semana, mas Perfeito. um pouco mais pro meio da lição, né? Mas vamos seguir o texto aqui e depois a gente resolve a questão com os outros Isso aqui é textos. parte de quarta-feira, então. Isso, é basicamente quarta-feira, mas como a gente tá na sequência do que a gente acabou de estudar, a gente vai começar por aqui, Beleza. aí depois a gente volta lá e aí você se vira aí pra poder desorganizar. A gente tá organizando, você desorganiza de volta. Deus te ajude. Né? Mas o verso 30 do capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, então aqui é pós-Ai, né? Isso. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Importante agora. Interessante isso, né? Fica essa cabeça aí, ó, esse monte Ebal, né? Fica pensando sobre isso. Você sabe, Leonide, que uma das técnicas de quando a gente está estudando a Bíblia é você fazer uma leitura atentiva, como se você fosse um investigador. Legal. E muitas vezes a Tem gente que usar a faz... memória, né? E a atenção. Perfeito. Então, assim, muitas vezes a gente, assim, vou sair completamente da lição agora, mas é importante isso aqui... Asterisco do tradutor aí. Tá? Vai lá. Isso aqui não é enrolação, tá, gente? Isso é muito importante. Inclusive, aqui na descrição tem um link aqui para como aprender a Bíblia, como estudar a Bíblia. Clica nesse link que vai ter um curso de como estudar a Bíblia e lá tem uma lição sobre isso que eu vou falar. Que é o seguinte, a gente quando tá fazendo, sei lá, o ano bíblico, que é assim, ó, eu tenho que ler 3 capítulos por dia, não importa o que aconteça. Aí que é o problema isso aí, ó. E aí eu tenho 15 minutos antes de ir pro trabalho. É Dá-lhe. melhor eu ler a Bíblia desse jeito do que... Não é melhor. Porque muitas vezes é mais danoso. Então, por exemplo, a gente lê o texto bíblico como se a gente já soubesse o que está escrito aqui. E esse é um grande problema. Então, por exemplo, eu tô aqui, ó. Então Josué, ok, eu sei quem é Josué, edificou um altar. Eu sei o que é um altar, o Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Opa, peraí, eu sei o que é um Monte Ebal? Eu sei o que é um monte. Ebal eu não faço ideia. Eu sei onde fica, eu sei, por exemplo, o que significa Ebal. Não. Tem alguma ligação, tem algum significado? Então, a gente já segue aqui como se Ebal fosse uma coisa que a gente conhece. Mas não é, você não sabe o que é. Então, assim, por exemplo, você vai lá e marca Ebal. Eu sei o que é Ebal. Então, eu já marco aqui e falo assim, depois eu vou pesquisar. Show. Então, por exemplo, você vai estudar, você escolhe um trecho da Bíblia para você estudar naquela semana, em vez de você sair atropelando a leitura, faz uma primeira leitura e começa a marcar tudo que você não sabe o que significa. E aí, no segundo dia, tenta ler numa outra versão para ver se explica alguma coisa. Ou tenta avançar um pouco mais na leitura, ou regredir um pouco na leitura para ver se o contexto vai lançar luz sobre isso. Show de bola. Não entendeu ainda algumas coisas? No terceiro dia, em vez de você ler o texto de novo, pega um dicionário bíblico, um comentário bíblico, vai lá na internet procurar algum comentário bíblico online e tal. O que é Ebal? Onde ficava? Tem algum significado? Qual que é o contexto? Então você pega questões aqui que estão sendo trabalhadas e aí você vai pesquisar mais sobre isso. Eu te aviso de antemão, vai fazer uma diferença gigantesca no seu estudo da Bíblia. E isso é legal, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de fato, ler 3 capítulos por dia é bom porque eu vou cumprir o ano bíblico. Só Mas que quem não... disse que você precisa ler a Bíblia um ano? Então, e não é proveitoso, porque quanto mais você lê, menos coisas você vai conseguir reter, para começar. Sim. E segundo, a Bíblia ela é tão artística e é tão diferente dos livros que a gente está acostumado, Sim. eu gosto de comparar ela como se fosse um terreno. Imagina um terreno que você tem coisas enterradas, que você vai cavar e achar. Tem coisas na superfície mais fácil, tem coisas muito profundas. Sim. E quanto mais você cava, mais coisa você acha. Só que você passa tempo com isso. Então, seria muito melhor, talvez não ano bíblico, estou dizendo aqui para você não fazer, tá bom? Primeira coisa é isso, né? Pode fazer isso ano bíblico tranquilo. Mas, talvez seja mais proveitoso se você lesse, sei lá, um capítulo por dia, ou até menos. Só uma porção, você percebe que ali uma sessão tem um começo, meio e fim, sei lá, 10 versos ali, você lê aquilo e compreende, seria melhor proveitoso. Porque a leitura bíblica, de fato, é uma leitura para ser feita de forma atentiva e reflexiva, né? Ô, Leonide, mas se eu for fazer isso, dessa metodologia aqui, eu vou levar minha vida inteira para ler a Bíblia. E aí o que eu te pergunto? Não é para levar a vida inteira estudando a Bíblia, não, rapaz? Tem coisa melhor de fazer na vida do que... A leitura bíblica não deveria ser feita em uma semana, um ano ou até 10 anos. Deveria, de fato, levar a vida inteira. E quando você terminar, o que você faz? Começa de novo. Começa de novo, que você vai descobrir coisas novas ainda. Legal. Então, feito esse disclaimer, olha só. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, que a gente não sabe onde é, o que significa, mas... Eu já teria grifado aqui, ó, Monte Ebal. Já grifei porque a gente vai voltar no Monte Ebal. Verso 31, aí de novo, aí entra a questão que o Leonide já frisou aqui pra gente em alguns episódios, que é a tal da... Do quê?
intertextualidade. Ó, dá até um aquecida no coração aqui ouvir essa palavra. Lembra pro pessoal o que é intertextualidade? Intertextualidade é quando um texto referencia outro texto através de palavras, temas, através de ecos, expressões, e quando ele faz isso, ele puxa todo o peso do outro texto para esse texto, como se fosse um embaixador em outra terra. Exato. Então olha só, Josué edifica o altar ao Senhor no Monte Ebal, verso 31. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Olha só. E aí ele vai explicar aqui, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Então, por exemplo, eu nem sei o que é oferta pacífica. Não sabemos. Tem oferta violenta? Oferta pacífica? Oferta violenta? A pacífica aqui não vai fugir. Então assim, oferta pacífica tem alguma diferença de outras ofertas? Então tudo isso aí é legal você estudar, para você ir entendendo Isso. todo o contexto. Mas esse é o tema do livro de Levítico, inclusive. Exato, entendeu? Vai lá. Então, mas aqui, o que a gente deve frisar aqui no capítulo 31? Josué está fazendo um ato de adoração aqui, que é erigir o altar, de acordo com algo que foi ordenado na lei de Moisés. Perfeito. Logo, o autor ele está convidando, assim, para a galera que está lendo Josué na época que foi escrita, isso já é automático para eles. Sim. Porque, tipo assim, a lei de Moisés é a Bíblia que o mundo deles vai ler. Isso que a gente esperava, né? Mas o pessoal, às vezes, na própria época de Josué, não tinha lido essas leis de Moisés também. Deveria, mas não leram, mas tudo bem. Sim. O ponto é que, tipo assim, para eles, assim, a Torá, os 5 livros de Moisés, é a Bíblia que o mundo de Israel vai ler. Isso. Né? É o que eles entendem como a palavra de Deus, é aquilo. Perfeito. A gente se distanciou disso. Então, essas coisas, por exemplo, você fala assim, no Monte Ebal, Ebal, ele fica do lado da Marcinha da farmácia, né? Igual o mineiro gosta de falar. Né? Não, lá do filho do Toninho, atrás da casa dele, é o Monte Ebal. É tipo, para eles, isso aqui, essas informações aqui, para eles, é o dia a dia deles. Pra gente não é. Então, assim, quando ele fala o livro da lei de Moisés e tudo mais, ele está convidando o leitor posterior a falar o seguinte, olha, para você entender por que Josué está fazendo isso, você precisa entender o que Moisés tinha falado lá atrás. Tem que ler. Então o texto está convidando a gente aqui a voltar para a Torá, voltar para onde Moisés ele deu essas instruções. Então assim, Leonide, tem algum lugar na Torá, ou seja, nos 5 primeiros livros, os livros de Moisés, que vão falar alguma coisa aqui que lance luz no por que Josué está edificando esse altar ao Senhor? Inclusive logo depois da conquista de Ai, eles estão prontos aqui para tomar a terra de Canaã, para poder começar a se estabelecer, e aí Josué resolve seguir a lei de Moisés. Que lei é essa? É a lei toda? É um trecho? Para onde a gente pode ir aqui para poder entender um pouco melhor do que está acontecendo? Especificamente no verso 31, ele está falando, se você perceber, a referência ao livro de Moisés é sobre o altar em si, e não sobre o Monte Ebal. Então ali ele falando que Josué edificou um altar, e aí ele fala, como o servo do Senhor tinha ordenado os filhos de Israel a fazer, segundo a lei de Moisés, aí ele fala, a saber. Então, agora vai ser o que Moisés estava dizendo, um altar de pedras toscas. Então, o que Josué está fazendo é um altar segundo as leis de Moisés. E essa aqui é uma lei que foi dada lá no livro do Êxodo. Então, lá em Êxodo, quando Deus dá a lei em Êxodo 20, logo em seguida, ele vai ensinar que tipo de altar deveria ser feito. Que não eram com pedras lavradas, mas com pedras toscas. Então, eles pegariam Ou seja, do jeito que você pegou ela... a pedra, vai colocar. A gente chamaria de rústico. Pedra rústica. Tem a batata frita fica rústica, né? Que é que você só corta e joga lá no troço. É mais ou menos isso. Então eles pegariam a pedra como ela estaria e montariam esse altar. Então a primeira referência aqui do próprio texto, a lei de Moisés, é sobre o livro do Êxodo, sobre esse altar de pedras toscas. Mas sobre o Monte Ebal em si, se a gente segue a leitura, ele vai falar lá no verso 34 justamente sobre isso. Então podemos seguir a leitura? Vamos seguir a leitura aqui. Então. Verso 32, então. Ali onde? No Monte Ebal. No Monte Ebal. Isso. É interessante também a gente prestar atenção em advérbios, conjunções, ou seja, conectivos. Calma. Tá dizendo que pra eu estudar a Bíblia eu tenho que saber português, então? Você tem que saber a linguagem básica, né? Não tô acreditando. Eu tenho que estudar pra estudar a Bíblia, então? Ou saber ler. É o mínimo, né? Mas isso é uma parte importante, porque às vezes a gente tem na nossa mente que, como é o Espírito Santo e Deus quem guia a leitura bíblica, eu não preciso me preparar para estudar a Bíblia. Exato. Mas na verdade não. A gente deveria se preparar para estudar a Bíblia. A gente deveria aprender mais sobre a nossa própria língua, português, aprender mais também sobre línguas estrangeiras, como no caso da Bíblia o hebraico, o grego, o aramaico. A gente deveria ler mais a literatura bíblica também, como comentários e tudo mais. Então, sim, por mais que Deus ele guie uma leitura bíblica, você também pode se aprimorar lendo e assistindo vídeo aqui do canal, olha aí, ó,
para se aprimorar na leitura bíblica. Então, advérbios. Então, advérbios, conjunções, conectivos, Uhum. ou seja, são palavras que elas vão ligar uma sentença com a outra e dar sentido. É assim que a gente se comunica, Perfeito. né? Então, depois, antes, posterior, ou ali, lá. Então, são coisas que mudam o significado do que você está falando. Então, ele fala assim, ali onde? No Monte Ebal. No Monte Ebal. Então, ele li está isso fazendo uma conexão com o que a gente acabou de ler. Perfeito. Então, ele vai lá, erige lá o altar de pedras toscas, ali no Monte Ebal. Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Então, de novo, ele está falando assim, ó, presta atenção que eu estou falando de uma coisa muito específica, que é a lei de Moisés. Verso 33, todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles quem? Dos chefes, anciãos, juízes e tal, Essa né? galera toda. Se postou em frente do monte Gerizim. Opa! Tem Não era outro monte. Ebai? Ebal? Tem outro monte. Tem o Monte Ebal e o Gerizim agora. Então a gente foi transportado aqui, tipo... Não, um monte que é do lado do outro. Olha que bonito. Então, ó, metade deles, dessa galera toda, se postou em frente do monte Gerizim, Uhum. e a outra metade em frente do monte Ebal, como reprise. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, lembrando que a lei, a aliança, ela tem essa coisa de bênçãos e maldições. Perfeito. Bênçãos se fosse fiel, obedecer, maldições se descumprir e tudo mais. Na lição passada a gente comentou sobre isso, Na né? edição passada, que a gente está falando no trimestre anterior, né? Isso, mas acho que também na lição passada a gente comentou sobre bênção e maldição, a ideia de sim. você continuar obedecendo porque você foi abençoado primeiramente, sim, né? sim. Mas também na lição do Êxodo, a gente falou muito sobre essa ideia e tudo mais, né? Mas se você quiser aprender bastante sobre bênçãos e maldições, você vai para Deuteronômio. Exatamente. Ali você vai aprender mais sobre isso. Daqui a pouco a gente vai dar uma visitadinha ali, mas enfim, né? Bênçãos e maldições segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Show. Então, basicamente, ele está falando assim, ó, ele leu os 10 mandamentos pro povo. Porque ele é o livro de Moisés, né? A lei de Moisés, que é os 10 mandamentos. Não mesmo. Não é? Quando fala o livro da lei, isso é muito legal. A gente pensa, a gente hoje em dia, né, quando também fala nosso contexto de igreja, fala a lei, vem essa ideia, os 10 mandamentos. Mas não, a lei, que no hebraico é a Torá, foi como você disse anteriormente, é toda a coleção dos 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros formam a base do que seria a lei. Então, o que Josué leu para eles todos foi justamente esse livro da lei. Todo o livro da lei, da história do povo, a aliança, o livro de Levítico, Números, Deuteronômio também e tal. Então você perceba que foi uma leitura bem longa, né? Longa. Foi bem longa. E haja pedra para escrever tudo isso, né? Haja pedra. E aí que você perguntou anteriormente, qual seria essa conexão, né? No verso 31 eu falei que é o livro do Êxodo, só que lá no verso 33, no verso 34, ele vai falar que eles subiram no Monte Gerizim e Monte Ebal, como Moisés falou, e no 34 ele volta a falar isso, sobre bênção e maldição, como Moisés falou. E a primeira vez que é citado o Monte Gerizim e o Monte Ebal, relacionado com essa ideia de bênção e maldição que o povo deveria ir, é em Deuteronômio, capítulo 31, e depois é lembrado lá no capítulo 28. E isso é legal, esses 2 capítulos vão construir essa ideia do que é esse Monte Ebal e Monte Gerizim, qual seria o propósito deles. A gente deveria ir lá, né? Dar uma visitada? O que tu acha? Podemos ir? Então, vamos embora. Antes da gente ir, uma outra dica aqui, que a gente tá falando sobre... A gente tá falando sobre adoração. Estudar a Bíblia e adoração. Isso. Certo? A Bíblia, eu espero que sim, né? Okay. Olha só, tem algumas ferramentas online, por exemplo, eu estou usando aqui no meu tablet como recurso o aplicativo, mas você tem também online, né? Você tem um website, que é o aplicativo você pode achar como Your Version, ou Your Version, né? Ou na internet, se você colocar Bible, de Bible, bible.com, ele vai para o mesmo recurso, tá? E ali você pode escolher o tipo de versão que você quer. Eu, por exemplo, estou usando a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. O Leonid usa a Nova Almeida Revista Atualizada. Eu gosto mais dessa, da ARA. Seja como for, por exemplo, aqui no aplicativo, mas no site é a mesma coisa, quando você está lendo um texto, você vai perceber alguns hiperlinks. A gente falou de hiperlinks em algumas lições anteriores, mas você vai ter ali algumas notas de rodapé com referências cruzadas de outros textos. Então, por exemplo, aqui para mim aparece, ó, quando eu falo, não houve uma só palavra, estudos com Moisés, aí tem aqui uma notificaçãozinha. Se eu clico nela, aparece aqui, ó,
vá ler Deuteronômio 11, Deuteronômio 27, Deuteronômio 31, para você ter um pouco de contexto do que está sendo falado aqui. Então, assim, ajuda, né? Nem sempre assim. Não é o fato de que alguém colocou aqui, porque na Bíblia mesmo não tem isso. Mas alguém já fez esse estudo e colocou ali. Não significa que ele está 100% Quando certo. eu clico aqui não aparece nada, inclusive, no meu texto. Não aparece nada, aparece né? nada. Não. Enfim, mas já é assim, algo para te ajudar a ter essas referências, né? Então ajuda bastante aí no seu estudo. Ou você pode pegar também uma Bíblia de concordância, né? Sim, de referências ajuda cruzadas. É um outro tipo de ferramenta que vai te ajudar bastante. De novo, aqui na descrição tem o link e tem uma aula só sobre ferramentas e materiais de apoio que te ajudam aí no estudo da Bíblia para você se aprofundar. Mas vamos lá, estamos agora em Deuteronômio capítulo 11. Então vamos lá. Deuteronômio 11 ele é bem legal porque ele vai ser meio que uma recapitulação daquilo que Moisés tinha falado até aqui. Inclusive tem uma recapitulação até do Shema. Não sei se você sabe o que é o Shema. Shema em hebraico significa ouve. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, fala aquela frase, aquele texto tão conhecido, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o seu Deus. Ouve Israel, tipo assim, é que hoje Israel não existe mais, mas houve um tempo que... Ouve com H, né? Não é isso, é ouve de ouvir. Isso. Ou seja, escute Israel, preste atenção. Exato, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o seu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E fala sobre ensinar essas palavras, inculcar nos filhos, né? Esse chamado de o Shema, ou o ouvir, né? O ouve. E a Shema, ela termina falando da postura que o povo deve ter quando eles entraram na Terra Prometida. Exato. Para não se esquecerem de quem Deus era e o que Deus havia trazido eles até ali, né? Perfeito. E atarem até nas mãos como sinal, ensinarem, colocar na porta. Exatamente. É muito bonito esse... E o capítulo 11 volta nessa mesma ideia. Volta porque isso tá lá no 6, né? Isso, exatamente. Capítulo 6. Lê o capítulo 6. O capítulo 6 vem antes do 11, né? Então, não sei se... Por isso você falou, o 11 vai recapitular isso. Lembrando que Deuteronômio, Moisés vai fazer 3 sermões, né? Então ele vai meio que trabalhar a recapitulação de tudo que já aconteceu antes e também vai ficar voltando em conceitos que ele está trabalhando aqui. Tanto que Deuteronômio é essa ideia de repetição da lei, né? Ou uma segunda lei, né? A ideia de repetir aquilo que foi dito. Então, o capítulo 11 vem com essa ideia justamente de lembrar que o povo tem que amar a Deus. O primeiro verso é esse, ó. Amarás, pois, o seu teu Deus, e todos os dias guardarás os seus juízos, os seus preceitos, os estatutos e os seus mandamentos. E agora ele vai começar a falar no capítulo 11 como o povo deve se portar na terra, que é basicamente não esquecendo o que Deus fez por eles até ali. Então esse é o encadeamento do capítulo 11. E do 8 até o capítulo 32 vai ser Deus falando para o povo, ou Deus através de Moisés, falando para o povo como eles deveriam se portar nessa terra, lembrando e guardando os mandamentos. E o verso 9 fala, ó, para que prolongueis os dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Eu acho tão legal porque no verso 10 ele vai falar que a terra que eles vão, que é a terra prometida, nem é como a terra do Egito. Porque na terra do Egito eles plantavam e o negócio dava baixinho assim na terra, como se fosse uma horta. Na terra do Egito não, era terra de montanhas e vales e que chovia muito. E que Deus abençoaria eles com muita chuva, com muita fruta, com muita bênção, muita comida. Mas, se eles se afastassem de Deus, não haveria mais chuva. Na terra de Canaã, Na terra de Canaã. O Egito era árido, então era mais difícil você cultivar as coisas. Perfeito, tanto que precisava do rio Nilo e tal. Já na terra de Canaã, não. Ele chama de terra que dá leite e mel. Que mana. O que é mana? Mana é que brota, exato. Explode leite e mel do chão. E aí ele vai falar isso justamente porque é uma terra que tem muita chuva. E ele fala ali no verso 14, ó. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolham o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo e aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, olha só. Não suceda que o vosso coração se engane, vos desvieis e sirvais outros deuses, e vos prostreis perante ele. Que a ira do Senhor se acenda contra vocês, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não se dê a sua messe, e seja cedo eliminado da boa terra que o Senhor vos dá. Então perceba, ele já está falando como a terra é, como o povo deve se portar, e o que vai acontecer se o povo não se portar dessa forma. Então o capítulo 11 eu acho muito legal, que é basicamente o capítulo de chegando na terra, e agora? Como então vamos viver nessa terra? E Deus vai dar todo esse contexto. E ele vai falar a partir do verso 18, do pessoal pegar essas palavras, colocar no coração, colocar na mente e ensinar aos filhos, que é justamente a ideia do chamar, inculcar nas crianças. E aí vai chegar ali no verso
dando esse contexto inteiro. Inculcar na criança, inculcar é uma figura de linguagem que é praticamente você fazer um furo E meter o negócio e lá dentro. colocar lá dentro, assim. Então pega o crânio da criança, assim, figura de linguagem, tá? Aham. Né? Tipo assim, faz um furo aqui pra ter um acesso ao cérebro e você coloca lá todas essas informações, fecha de novo pra ficar lá dentro guardado, como se o cérebro da criança fosse um cofre. Tu sabe o que é legal? No texto hebraico, a palavra inculcar, ela vai ser usada do termo de afiar. Uhum, Entre os termos da tradução que podem ser falados, existe esse termo de afiar uma faca. uhum, E aí ele fala, então você vai afiar essas palavras diariamente para eles. uhum. E delas falarás. Então, constantemente vai estar como se fosse afiando de fato uma faca. Para Sim. que o pessoal tivesse, né, com a palavra tão afiada que pudesse cortar. Pra estar com a mente afiada, A né? mente Ou seja, afiada, exatamente, ó. pronta pro corte. Corte Tramontina. A Sinox. E aí, dentro dessa expressão, olha que legal. Ele vai falar no verso 24 e 25. Aí eu vou chamar a memória, né? Lembra do nosso estudo aqui sobre Josué, e lembra que a gente já falou, porque o verso 24 e 25 ele fala assim, ó. Peraí. Eu espero. acho- Ó, Antes do 24 tem o 23. não, então, os 23 tem o 22. Exato, também. Mas a gente falou nessa lição agora que passou. Uhum. Não, na anterior, né? Sim. Então, na lição 5. Na 6 a gente lição- falou de Acã, do pecado ali. Mas na 5 a Perfeito. gente falou daquela questão de como o plano de Deus sempre foi conquistar a terra com menos violência Exatamente. possível, mas... Se eu pudesse, eu leria todo o capítulo 11, só que o nosso Sim. tempo aqui é meio apertado. Não, mas eu acho que legal Vai lá. que isso volta aqui, né? Porque ele tá falando assim, ó, se você for fiel a esses mandamentos, se você se mantiver na palavra de Deus, se você for... Uhum. Ele fala assim no 23, o Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Isso é muito legal. O sujeito da ação não é o povo, Não. mas é Deus. O povo é chamado para fazer algo, Uhum. obedecer. Exato. Ouvir Confiar. a voz, confiar e obedecer. Até porque, e aí essa conexão, né? Esse ouvir não é meramente um exercício acústico, Não é passivo, né? que muitas vezes é a nossa postura no sermão de sábado na igreja. Gostei dessa expressão, um exercício acústico, ó. Porque o que é ouvir? A voz faz um deslocamento de vento que vibra no seu tímpano Uhum. e gera um som. Esse som ele é cognitivamente transferido ou convertido no entendimento cognitivo. Tô falando Através palavras do que- cérebro, né? O cérebro vai decodificar Isso. esse ruído, né? Mas se eu ouço isso, transfiro pro meu cérebro, codifico e falo assim, ok, eu ouvi. Não, você Faz não diferença ouviu, nenhuma. então. Se você decodificou e não fez nada, você não ouviu. Porque no pensamento bíblico, ouvir é viver de acordo com aquilo que ouviu. Então, aí, por exemplo, aquela criança que ela é sempre desobediente. Uhum. A mãe fala, ele desobedece. A mãe fala, ele desobedece. Qual que é a frase que a mãe fala? Esse moleque nunca me... E escuta, porque entra no ouvido e sai pelo outro. E é a mesma coisa. Não, eu ouço vários sermões, eu ouço a palavra Uhum. de Deus. Então, mas isso mudou alguma coisa na sua vida? Então você não ouviu. Então essa ideia de que do ouça Israel, ouça, tipo assim... E aí ele começa a falar coisas práticas. Perfeito. Esse ouvir é levar você a obedecer. Se você não está Uhum. obedecendo, é porque você não ouviu. Exatamente. Aí os profetas vão falar, esse povo tem ouvidos E não me ouve. que não me ouve. Tem olhos, mas não vê. Né? Então Tem um eles coração são que como, não discerne. eles são como os ídolos lá das Sim, outras são nações, que eles são mudos, inanimados e tudo exato. mais. Mas e aí? Verso 24. Não, aí até aqui o pessoal de casa tá beleza, tá bonita a conversa, mas o que tem a ver o que vocês estão falando com Josué? É agora quem vai entrar nisso aqui, verso E a 24. lição não era sobre louvor? E o louvor, o que é o louvor? Vamos lá, verso 24 fala assim, ó. Como eu falei, preste bem atenção porque a gente já viu essas palavras antes. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Onde você já viu isso antes? Não foi quando Deus falou com Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé? Deus estava citando a própria Bíblia ao falar com Josué. Olha que legal. Deus também usa a Bíblia. Verso 25. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Então o pessoal vai entrar na terra, todo lugar que eles pisarem será deles e haverá terror e temor por todos os habitantes. Grave essa expressão. Deus infundirá terror no coração dos habitantes da terra. Essa Guarde isso aí, informação vai ser é importante. pro final da lição. Pro Vai nosso lá. link, né? Nosso link. E aí no verso 26 ele fala, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando vocês cumprirem os mandamentos de vosso Deus que hoje vos ordeno, e a maldição, verso 28, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus.
mas vos desviares do caminho que vos ordeno para seguir outros deuses que não conheceres. E o verso 29, finalmente ele fala: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra em que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte. Ebal. Olha só, Olha só, olha, vai lá. voltamos no Gerizim Ebal, que você tá lá em Josué lendo, porque você tem que ler 3 capítulos por dia. Sim, tem que cumprir isso aí. Ah, Monte Ebal, Monte Gerizim, ok, prossegue. segue. Porque você já seguiu aqui, né? Você já passou, patrolou Porque aqui. quando você leu aqui o capítulo 11, você também nem sabia que era Ebal e Gerizim. Exatamente. Mas olha só como é que esses dois versos estão conectados. E assim, é um link que aparece as duas palavras dos dois versos, Uhum. só que todo o contexto do capítulo 11 é o contexto agora do capítulo 8. Perfeitamente. Eles já estão na terra. E ele fala justamente isso no verso 30. Ele fala. Até agora parece que a gente está lendo Josué. Sim, exatamente. Mas isso aqui é Deuteronômio 11. E aí você vê que Josué é uma extensão de Deuteronômio. É um cumprimento de fato do Deuteronômio. Volta lá que eu falei, né? Que é o hexateuto, né? Não é o Isso, Pentateuco, é o o hexateuco. sexto livro do Pentateuco. É o spin-off. E o verso 30 fala, ó, porventura, olha aí um advérbio, hein? Uhum. Advérbio. Nova palavra para vocês. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção Aí é um do pôr do conectivo, sol? não é um advérbio. É um conectivo. Conectivo. Pode ser. Na terra dos cananeus que habitam na Arabá, de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré, pois ides passar o Jordão para entrar e possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, possuí-las e nela habitareis. Tem depois cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu, hoje, vos prescrevo. Então, Moisés já fala que esse monte Ebal, monte Gerizim, é um monte que está para lá do Jordão e que eles vão subir esses montes depois. Quando Então, tomarem a posse da terra. exato, então pela fé ele já está falando, vocês vão passar o Jordão, vocês vão subir nesses montes, no monte Gerizim vão falar as bênçãos, no monte Ebal vão falar as maldições. E quando você vai lá para Deuteronômio capítulo 27, você vai ter de novo essa ideia de monte Gerizim, monte Ebal sendo trazida, e no capítulo 27 de Deuteronômio vai ter inclusive que eles devem montar umas pedras no monte Ebal e escrever as leis, como a gente viu que eles fizeram lá com Josué. Ó, o Deuteronômio 27, verso 5, Uhum. aliás, o 4 ele fala, ó, quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, No monte como Ebal. hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro, ou seja, rústicas, E o verso 6, ele vai falar, ó, de pedras toscas toscas. edificará o altar do Senhor teu Deus e sobre eles oferecerá, holocaustos. E aqui então você percebe que o que Josué está fazendo lá no capítulo 8 é justamente uma coisa que Moisés já tinha dito que eles fariam muito tempo antes. E aí a lição vai trabalhar sobre esse conceito, né, de que eles estavam em guerra e eles pararam a guerra para louvar a Deus. Só que na verdade, quando você lê agora o texto nessa conexão, você percebe que eles não pararam a guerra para louvar a Deus. E de que, na verdade, a construção cronológica dos fatos era esse fato. Quando chegasse no Monte Ebal e Gerizim, só teria uma coisa que eles deveriam fazer, que eram as bênçãos e maldições. Uhum. Então não é uma pausa no ato de guerra. Uhum. Faz parte do grande calendário da conquista da terra. Sim. Ainda no capítulo 27, se você ler do verso 11 em diante, você vai ver que justamente todas as maldições que elas vão ser proferidas em Deuteronômio aqui, sobre o povo, ó, maldito aquele homem que fizer imagem de escultura, maldito que desprezar o pai e a mãe, ou seja, tá relembrando a lei. Sim. Ou seja, maldito é você que desobedecer à vontade de Deus. Elas estão Perfeito. sendo proferidas a partir do Monte Ebal. Ou, assim, eles não estão no Monte Ebal, Sim. mas ele está usando como referência esse Monte Ebal. Perfeito. Né? E as bênçãos elas vão ser proferidas em relação ao Monte Gerizim. Por que, Monte que Deus está Gerizim. fazendo isso? Por que, que Moisés está fazendo isso? E aí entra a sabedoria de Deus de usar a pedagogia daquilo que vai ser uma referência para ele. Eu tenho certeza Exatamente. que lá na Terra Prometida, uma coisa que devia chamar a atenção de todo mundo eram esses dois montes. Claro. E aí, assim, não, quer dizer então que... Porque, tipo assim, Deus ele manda Moisés, ou Moisés manda o povo construir um altar a Deus no Monte Ebal, que é o Monte da Maldição. Uhum. Mas peraí, eu vou adorar a Deus no Monte da Maldição? Por que não no da bênção e tudo mais? Só que não é que, tipo assim, esse monte é amaldiçoado, esse monte é abençoado. Ei, eu vou ficar só no Monte Gerizim, hein? É, porque... Não, mas é uma ideia do tipo assim, de novo, a mesma ideia que Moisés fala, por exemplo, ó, ouça, e aí pra você lembrar do que você ouviu, amarra no pulso, coloca Sim. na coisa, coloca assim, ó, quando você se sentar pra comer, converse sobre isso, quando você se levantar pra ir pro trabalho, fala sobre... É uma ideia pedagógica do tipo assim, toda vez que você estiver passando aqui, você vai olhar pro monte de Ebal,
assim, cara, eu preciso obedecer a Deus, porque senão eu vou me dar mal. Isso é E aí uma... você olha pra Gerizim, Sim, assim, não, olha o que acontece na minha vida e como Deus tem me abençoado por causa Perfeito. que eu tenho sido fiel a ele e tal. Então é algo que vai evocar na mente do povo. Cada vez que alguém passar por ali e tal, Uhum. estiver viajando, indo pra outra tribo e tal, tô passando aqui. Não, realmente, é uma coisa que evoca a mente essas sensações, né? e é muito legal porque dentro do contexto de uma aliança, ainda mais uma aliança feita não a aliança de Deus com o povo, mas as alianças seculares entre os povos e tudo mais, existia uma lista de testemunhas. E eles nunca chamavam nessa lista de testemunhas, nesse documento escrito, pessoas, mas eles traziam uma pedra, os céus, uma árvore e também montanhas. As montanhas serviam como testemunhas. Sim. O que Deus está fazendo é a mesma coisa, usando esse símbolo que o pessoal usava no dia a dia comum para sua linguagem para com o povo. O que ele está fazendo é colocando esses dois montes, Ebal e Gerizim, como testemunhas da aliança. Porque o povo passaria. Essa geração que subiu no monte, declarou as bênçãos, elas passaram. Então, aí quando você vai lá nos profetas, como por exemplo Isaías, os profetas vão falar tipo assim, olha, ouça ó terra e preste atenção rios e céus, porque Deus tem uma contenda contra o seu povo. O que ele está fazendo? Usando as Vocês testemunhas. estavam lá Exata. quando a aliança foi feita. Então eu chamo vocês que estavam lá para ver por que Deus está agindo dessa forma agora. Então, de novo, É uma linguagem pedagógica, para falar assim, né? olha, tão antiga quanto essa montanha que ainda está aqui, ela estava lá quando a aliança foi feita. E isso é muito interessante porque esse tudo é uma linguagem de juízo. E você imagina um júri, né? Tem o advogado ali, tem o juiz e tem o réu, e ele chama as testemunhas. E nesse caso, ele está chamando de fato as montanhas, o céu, a terra, para testemunharem contra o povo. Então Ebal e Gerizim, no final, seriam essas testemunhas, entre aspas, eternas, da aliança feita entre Deus e essas pessoas. E de fato, como você comentou, quando as pessoas passassem, eles olhariam um monte e falariam: a aliança de Deus conosco. Vamos ser fiéis. Mas infelizmente parece que o pessoal esquece, né? Parece a gente. Esquece. Mas, de novo, você vê a paciência de Deus de o tempo todo tá tentando ensinar o seu povo, tentando mostrar, e nós fazemos parte desse povo e tudo mais. E, infelizmente, a rebeldia, ela não tá só em desobedecer flagrantemente, mas em esquecer. Exato. Acho que um dos maiores sinônimos na Bíblia de rebeldia é o esquecimento. Perfeito. Por isso essa ferramenta divina, essa tentativa divina o tempo todo de fazer a gente se lembrar. E ele vai usar tudo quanto é ferramenta, tudo quanto é, né, recurso pedagógico para poder fazer a gente se lembrar dessas coisas. E não só esses altares, essas montanhas, mas aí, por exemplo, a gente volta no que a gente falou lá atrás, numa das lições, que é, acho, não sei se foi a lição 3, talvez, acho que foi a 3, que falava sobre os monumentos da graça, né? Então, tipo assim, alguns recursos de festas, não sei o que lá. E agora, voltando pro capítulo 5, que é, na verdade, como o autor da lição abre a lição... Isso aqui é importante, né? Já que vamos voltar no capítulo 5, só citar. No capítulo 11, a gente falou, né, sobre, no verso 25, que toda a terra teria temor, terror, o medo infundido no coração deles. Lembraram disso, né? Isso, na verdade, é cumprido no capítulo 5. Isso. Quando a gente vai lá pro capítulo 5, vamos lá. Então. Josué, capítulo 5. Então, agora lembrando, capítulo 5, a gente volta na história. Isso, antes até de Jericó. Então, ó, não aconteceu Ai ainda. Nem a nem Acã, bom nem ruim, não aconteceu tá Acã. vivo. As muralhas de Jericó ainda estão lá, né? E, de fato, eles estão preparados agora para poder, né? Entrar. O fato que aconteceu até agora foi a travessia do Jordão. Eles atravessam o Jordão. Isso. E aí no verso 1 fala assim, ó. Capítulo 5, verso 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dele, diante de Israel. Até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Ele está falando aqui dos reis cananeus. Exatamente. Então todos os reis da terra de Canaã, quando eles ouviram a notícia de que o povo passou o Rio Jordão em seco e agora eles estavam do lado de cá, de Canaã, aí o medo, o terror foi colocado no coração deles. Que terror é esse? Onde é que a gente viu esse terror aqui? Acho que foi lá no capítulo 11 de Deuteronômio, não foi não? Pessoal, se vocês forem fiéis e ouvirem todas as palavras e obedecerem as palavras da lei, eu vou colocar terror nos povos que estarão lá em Canaã. Josué olha para isso, ele se lembra da lei de Moisés e fala assim, peraí, se Deus está colocando esse terror, é por causa que nós devemos ser fiéis a ele. E vice-versa. Sim. Né? É uma via de mão dupla. A aliança é uma via de mão dupla. Estamos sendo fiéis, ele está causando esse terror. Então o que a gente precisa fazer, ou continuar fazendo,
para que essas bênçãos, ou a proteção de Deus, ou a guia de Deus possa continuar. Uhum. Precisamos continuar sendo fiéis. Perfeito. Então, de novo, não é que eles estão interrompendo tudo para poder, assim, não, vamos parar de fazer a guerra, fazer o plano de Deus aqui para a gente poder fazer um culto. Não, ele está simplesmente falando assim, não, nós precisamos continuar dentro do plano de Deus para que o plano de Deus continue. Perfeito. Né? Não só, qual que é o plano de Deus? Obedeçam e confiem. Sim, e a confiança é tanta, porque no verso 2, o próprio Deus vai falar para Josué. Então, isso aqui é importante. Não é Josué que atravessou o Jordão e teve uma ideia, né? Eu vou circuncidar o povo todo. O pessoal não está circuncidado. Não. O verso 2 fala, Deus falando, fazem facas de pederneiras e passai de novo a circuncidar os filhos de Israel. Pederneira é uma pedra. Pederneira é uma pedra. Faca de pedra. Pega uma pedra, amola ela para ela ficar afiada. E passa cortando o prepúcio do pessoal aí, de todos. Prepúcio também conhecido como vamos seguir aquela o texto aqui. pelezinha que cobre a glande do seu órgão reprodutor masculino. Isso. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeat Haralot. Então perceba, ainda fala aqui, né? Foi esta a razão, porque Josué circuncidou e tal. O pessoal tinha morrido 40 anos passados e ninguém tinha sido circuncidado no deserto. Só que é importante... O povo que sai do Egito está circuncidado, Tá circuncidado. só que todos eles morrem no deserto. E os filhos não foram circuncidados pelos pais. Então aqui é uma importante informação, né? Haverá agora uma circuncisão não só das crianças que nasceram ali naquele momento de 8 dias de idade, como dizia a lei, mas de toda aquela todos. galera, exército, Isso. que vai ficar dando volta em Jericó até o muro cair. Inclusive até os sacerdotes estavam não circuncidados, olha só que loucura. Então, todos eles, os homens de guerra e tudo mais, todos eles vão passar agora pela faca. Só que aí lembre, né? Se você vai circuncidar alguém, eu convido você a lembrar de uma história lá de Gênesis, lá do pessoal de Siquém. Siquém, morava na cidade de Siquém, e o rapaz é chamado de Siquém, e ele vai abusar da filha de Jacó, Diná. Diná. E aí, às vezes o pessoal não lembra que Jacó tinha uma filha. Não, o pessoal só acha que ele falou assim, não, tem uma filha, Diná. Ele vai abusar dessa menina, só que depois ele abusa e se apaixona. E fala, quero casar com ela. Não, agora eu quero fazer as coisas certas. E eles tentam entrar em aliança com o pessoal com os filhos de Jacó. E tem lá os 2 filhos de Jacó, que é Levi e Simeão, eles têm uma ideia muito boa. Ele fala, você tem que circuncidar para fazer parte do nosso povo, porque se não for circuncidado não vai poder. E o pessoal de Siquém se circuncida. E diz que no dia seguinte à circuncisão eles não conseguem nem se levantar da sua cama, de tamanha que era a dor. Então após a circuncisão o pessoal ficava prostrado de cama. Tanto que é nesse momento que eles estão completamente vulneráveis, e Levi e Simeão, 2 rapazes só, passam a faca em todo mundo e matam a cidade inteira. Então pensa nesse contexto, trazendo para cá. O pessoal acabou de entrar na terra de Canaã, vão para a guerra, todo mundo está sabendo que eles vão para a guerra, e eles se circuncidam. Então eles estão completamente vulneráveis. Qualquer 2 rapazes que aparecesse lá, ele ia conseguir matar todo mundo. E por que não acontece isso, jovem Isaac? Por que eles se circuncidam e depois conseguem ir para a guerra? Porque eles têm tempo para se recuperar. Por quê? E por que eles têm tempo para se recuperar, Isaac? Porque a galera que poderia vir para poder atacá-los enquanto eles estavam vulneráveis, estava morrendo de medo. Olha só. A ponto de não querer nem atacar um pessoal que tá gemendo de dor lá, não consegue nem lutar. Perfeito. E que você percebe que esse momento não é um momento só de cumprimento da lei, mas do próprio Deus mostrando para o povo que ele é quem conquistaria essa terra, que ele é quem venceria as batalhas. O primeiro ato de guerra do povo de Israel entrar na terra é deitar na cama e ficar, sei lá, 1 semana deitado com as pernas para cima tentando se recuperar de uma dor terrível. E ninguém ataca eles, porque Deus está protegendo eles. Curioso. Uma outra coisa interessante que vai acontecer aqui, depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam, ou seja, o tempo de recuperação ali e tal. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Gilgal, que é hebraico, quer dizer, tipo, é algo parecido com Páscoa, mas, tipo assim, no sentido de passar por cima, ou de ignorar, ou de remover. Perfeito. Então assim, hoje eu removi de vocês a vergonha do Egito. Hoje é o Gilgal. Exato. E é interessante, né, porque veja, o povo saiu do Egito. Sim.
Só que eles ficaram 40 anos andando no deserto, morrendo, sem tomar conta da terra prometida e tal. Perfeito. Agora você imagina os egípcios que estavam lá, e falam assim, vocês saíram pra isso? Uhum. Vocês abandonaram o Egito, que aqui vocês tinham casa, vocês tinham pepino e cebola, vocês tinham, né, trabalho, Pepino, pra cebola ficar rodando no deserto. Então, os egípcios, muitas vezes, eles ficavam zombando, ou tirando sarro, porque, né? Sim. Só que agora eles finalmente entraram na terra prometida, e Deus cumpriu a promessa dele, e falou assim, aquela vergonha que vocês tinham do Egito, hoje eu removi. E aí o lugar vai ser chamado de Gilgal, porque Deus, ele tá falando assim, eu cumpri aquilo que eu prometi que ia acontecer. Por falar em passar por cima, ou de, né? O seu link foi muito coincidência, não foi? Não? Olha só, a gente tem agora no verso 10 até o verso 12 a celebração da Páscoa. Olha só. Porque agora eles estão finalmente chegando na Páscoa. Então, mais uma vez, Páscoa é uma festa, um feriado, mas é um mandamento. E um memorial, né? É um memorial. Perfeito. E a Páscoa é o quê? A Páscoa é a remoção da escravidão do povo, ou tirar o povo do Egito da escravidão. Então, essa escravidão que também era uma das vergonhas do Egito. Ou seja, o fato de que eles eram um povo subjugado, e agora eles não são mais. Então, mais ainda um motivo para celebrar. Então, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, onde Deus removeu, né, seu opróbrio, a sua vergonha, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, e aí olha que bonito, comeram do fruto da terra. Lembra que vocês vão comer, né, de novo, sim, vocês vão comer do fruto da terra, tá? Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. E olha que legal o verso 12. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná acabou. Não caiu mais. Veja só, olha que coincidência, né? O maná, ele durou tempo suficiente pra gente chegar na terra. Não, ele não durou tempo suficiente. Ele acabou porque vocês chegaram na terra. Exatamente. Se tivesse chegado uma semana depois, teria durado mais uma semana. Se tivesse chegado uma semana, teria acabado. Não, Deus, ele falou assim, agora a minha promessa está cumprida, eu não preciso mais fazer aquilo que é temporário, que é tipo circunstancial, né? Então, não mais tiveram, diz que eles não mais tiveram maná, né? Então eles comeram justamente aquilo que foi colhido da terra de Canaã. Então aqui a celebração da libertação, mas agora dentro de um contexto de que a promessa foi cumprida. Perfeito. Nós estamos celebrando o fim da escravidão de uma vez por todas. Agora nós somos livres e finalmente tomamos posse daquela terra que Deus havia prometido aos nossos antepassados, né? Eu acho muito legal porque tanto o maná sendo interrompido agora, como também lá em Números ainda, no livro de Números, 2 livros atrás, lá no capítulo 23 também vai cessar a água da rocha. E tanto a água quanto o maná levam 40 anos para cessarem. Então quando a água cessa lá no capítulo 23, eles já estão nas portas de Canaã. Eles não entraram ainda. Tanto que ali é um momento de Deus também testar a fé dessa nova geração. E assim como os pais deles murmuram, não deu boa, aí vai ser Moisés batendo na rocha, deveria falar, porque ele está muito chateado com o pessoal e tal, e todo o rolê. Mas nesse momento aqui, tanto a água da rocha quanto o maná não caíam mais, porque não havia necessidade mais de Deus demonstrar esse fator externo do seu poder para trazer bênçãos para eles, porque agora a própria terra que eles estavam já era a bênção de Deus. Então não é que Deus tirando o cuidado deles, né? Mas que agora o cuidado dele vai ser através da terra, uma terra que manda leite e mel. Eu acho que é tão importante perceber isso, porque a gente percebe que, na verdade, o louvor feito a Deus nessa conquista de Canaã e tal, não é só feito no momento da circuncisão, não é só feito no momento do Monte de Gerizim e Ebal, sacrifício e tal, ou até quando monta o santuário lá no capítulo 18. Sim. Mas, na verdade, a obediência é o verdadeiro louvor aqui, né? O louvor não é só quando eu vou até na igreja, né, um dia por semana, no sábado e tal, Senhor, obrigado por tudo e tal. Não, o louvor acontece muito mais quando eu saio da igreja, né? Sim. E eu vou na minha semana e eu adoro Deus na minha obediência, quando eu planto a misericórdia, o amor, a bondade, obedeço os mandamentos de Deus, lembro disso, né? Então, acho que uma coisa que eu comentei no começo, né? A própria guerra, nesse caso, seria uma forma de louvor, por estar obedecendo a Deus e não se misturando com outros deuses, né? Sim. A gente, assim, de novo, a gente gosta de nomear as coisas pedagogicamente, né? Pra facilitar a divisão das coisas e tal. Mas, por exemplo, a gente fala assim, tem a escola sabatina e tem o culto divino. Certo. Então a escola sabatina não é divina. Não, só o culto é divino. É só o culto que é divino. Isso. Então assim, não, momento de louvor. O resto não é louvor. Que é quando a gente canta. Isso. Então quando eu tô ouvindo a pregação, não é um momento de louvor. Eu não estou louvando ao Quando você tá ofertando e dizimando, não é louvor. Só quando tá cantando. Então assim, de novo, não tá errado chamar de momento de louvor. É pedagógico, é o jeito como a gente diz as palavras. O problema é você agir de acordo com essas ideias. Ou seja, se eu não estou cantando, eu não estou louvando. Ou se eu não estou na igreja,
eu não Não é estou louvor, cultuando. exato. Só é culto quando eu tô dentro de uma programação que acontece dentro da igreja. Agora, quando eu vou pro trabalho e eu começo a fazer as minhas coisas ali, eu não estou nem louvando nem cultuando a Deus. E muito menos adorando. E muito menos adorando. Uhum. Ou será que a forma como eu trabalho é um cântico, um louvor a Deus? Sim. É uma adoração a Deus? Paulo vai falar lá em Coríntios o seguinte, olha, quer você coma, beba, ou qualquer outra coisa que você fizer, isso precisa ser para a glória de Deus. Perfeito. Porque a nossa vida é constantemente um ato de louvor. Lá em Romanos, capítulo 12, ele vai falar, olha, ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo. Não é tipo assim, ó, ofereça 2 horas por semana no sábado de manhã, quando você for na igreja, como sacrifício para Deus. Não é só isso. É a vida de vocês. Aí ele vai descrever lá no capítulo 12. Quando você receber alguém em casa, quando alguém fizer uma coisa ruim para você, a forma como você vai responder ao maltrato dessa pessoa é um ato de louvor. Perfeito. Então, tipo assim, tudo que você vai fazer é um ato de louvor, é adoração a Deus. Então, não é que eles interrompem o cotidiano deles para louvar a Deus. Não. A Faz vida parte, deles né? ali é um louvor a Deus. E eles fazem isso apenas para relembrar o que eles devem fazer no restante da vida deles, no restante Exato. dessa posse de Canaã. Então, assim, o culto que a gente faz na igreja, na verdade, é uma celebração Uhum. daquilo que a gente vem fazendo a semana toda e o que vai fazer na próxima semana. E a adoração na igreja é a coisa mais fácil de ser feita. Uhum. Porque você tá ali dentro de um contexto onde todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Agora, quando você sai da igreja, é que a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor deve começar. Porque quando tá só você na sua vida diária, na sua monotonia, na sua rotina, que a adoração tem que se mostrar realmente, né? Quando você vive, que você demonstra adoração. Porque tudo que você faz na presença de Deus. Não tem um momento que você separa, né? Não, agora é de Deus. Agora não é mais, agora Deus vai pra lá. Não, tudo envolve Deus. Dá um pensador, né, que ele fala assim, né, se a gente tivesse a percepção de Deus estar o tempo todo com a gente, porque ele fala assim que a gente tem que ir pra igreja, a gente tem que vestir nossa melhor roupa, né? Porque Aham. a gente vai estar na presença de Deus. Olha só. Mas se a gente percebesse que Deus, na verdade, está sempre ao nosso lado, a gente ia tomar banho de terno. Ou de vestido. Porque, assim, o tempo todo, Deus, ele é onipresente. Não tem aquela história quando a gente sai da igreja e fala assim, Senhor, agora que estamos saindo da tua presença, Deus é mais. como se Deus, ele ficasse preso dentro da igreja, né? Aí o diácono fecha a igreja, Deus fica lá no púlpito sentado assim, ó, poxa, vou ter que esperar uma semana pra falar com eles de novo, né? Não. Não. A gente não tá saindo da presença de Deus. A gente né? nunca sai da presença dele. Não sai. Se você sai da presença de Deus, a pessoa não existe mais. Né? Exato. Então, assim, acho que a grande lição aqui do louvor é obediência, é Exato. viver segundo a vontade de Deus. E todas essas outras coisas aqui, elas são lembretes, né? Até a oração aqui da chamada, o quê? Uhum. Lembre-se. Lembra. Lembre-se de que Deus, ele é o único Senhor. Então, quer você esteja comendo, saindo para viajar, voltando para casa, quando você for dormir, quando você se levantar, tudo Brincando, isso, rindo. brincando, rindo, trabalhando, negociando, sabe? Uhum. Tudo isso é um ato de adoração. Por quê? Porque você faz isso em obediência àquilo que Deus quer para sua vida. O louvor, no final, não é um ato, né? O louvor, na verdade, ele é um estilo de vida, né? Ele é um uma reconhecimento prático diário, a todo momento, do que Deus fez por você. e do que ele vai continuar fazendo e de quem ele é na sua vida, né? Então, que sua vida seja um louvor também, né, querido? Que você viva em adoração. É isso aí. Então, a gente encerra essa lição com esse apelo para você, com essa reflexão. Que Deus te abençoe, que sua vida possa ser um sacrifício vivo de louvor, sendo obediente a Deus, fazendo a sua vontade, qualquer que seja a esfera de atuação que você der, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, né, na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, que a sua vida seja um ato de adoração a Deus em obediência. Ao obedecer a Deus, fazer sua vontade, você estará adorando e louvando a esse Deus maravilhoso que tanto cuida de nós e nos abençoa. Tá certo, Leonide? Obrigado mais uma vez pela ajuda aí, por esse ato de louvor, né? O privilégio foi todo meu. É isso aí. E agora você pode louvar a Deus se inscrevendo nesse canal, para que a gente possa continuar adorando a Deus, né? Com Gravando nossos novos vídeos. conteúdos, Exato. gravando novos vídeos também. Então, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e assim você abençoa não só o nosso ministério, mas a vida de outras pessoas que vão ser impactadas por esse conteúdo. Tá certo? A gente se vê na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.